conferência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Antônia Lucinete de Oliveira, realizada em 22 de novembro de 2023. Lucinete, por favor, você pode fazer sua autodescrição? Eu sou uma senhora branca, de cabelos loiros. Estou hoje vestindo um vestido bem florido, bem alegre. Está muito calor aqui em São Paulo. Uso óculos, mas para a entrevista estou sem óculos. Para a gente começar, a gente gostaria de saber aonde a senhora nasceu. Eu nasci no Paraná. Em qual cidade? São Pedro do Ivaí. E como foi a sua formação escolar? Onde a senhora estudou? A senhora fez ensino técnico, profissionalizante, se graduou? Eu fiz sempre escola pública, no colégio já técnico, mas mesmo pública, sempre pública. E depois eu fiz faculdade de economia, fiz uma outra faculdade que foi uma formação pessoal minha, que foi educação física, e depois de mais idade eu fui fazer uma graduação de gestão financeira, porque era uma necessidade profissional. E como era composta a sua família? Alguém já atuava no mercado financeiro? Não, nunca ninguém atuou na minha família. E qual foi a sua trajetória até entrar no mercado de capitais? A senhora passou por outras empresas, teve outras experiências fora da área, como é que foi? Tive. Eu comecei muito cedo, comecei com 12 anos, a minha mãe falava assim, a minha amiga tem uma barraca de alumínio na feira e ela está precisando de alguém lá, você não quer ir ajudá-la? Claro, mãe. Eu ia trabalhar na feira. E isso me ajudou. Eu descobri que eu tinha o tino para venda, para comercializar tudo. Sempre fui muito simpática com as pessoas, então eu fazia amizade e tal. Então, vendia. Depois, com 14 anos, já podia naquela época, trabalhar registrada. Meu pai, ele era gerente da fábrica de papel Primavera. Eu falava, pai, deixa eu trabalhar lá com o senhor. Não, Deus me livre, você vai trabalhar comigo. Não, filha minha não pode trabalhar comigo. Tá bom, pai. Fiz aniversário dia 4 de abril. Em maio eu fui lá e tirei minha carteira de trabalho. Dia 2 de maio eu fui lá na fábrica, sem meu pai saber e tal. Preenchi a vaga lá para ser auxiliar e fui trabalhar lá com 14 anos. Meu pai ficou muito bravo. Mas para que você precisa? Não sei o que, as coisas de pai, né? Pai, para eu aprender a lidar, ter meu dinheiro, lidar com meu dinheiro, fazer minhas coisas. E eu sempre fui muito econômica. Tanto é que os meus sobrinhos me chamavam de mão de vaca, tipo. Porque eu não era gastona, eu era sempre econômica. E ensinei isso a eles. Hoje, eles têm orgulho de mim, porque eles vivem a vida deles de acordo com o que eles viram eu viver, entendeu? Então, é muito gratificante ver eles. Muitos deles ainda me ligam e falam, tia, tem um dinheiro aqui, o que eu faço? Como eu faço? Aplico no quê? Entendeu? Então, fico orgulhosa com isso. Continuando a sua experiência profissional, né? Aí com 14 anos... Eu fui trabalhar nessa fábrica, tal, trabalhei. Depois dos 17, eu arrumei um emprego na farmácia, porque eu achei que ia ganhar mais na farmácia. Eu fui trabalhar na farmácia. Trabalhei, experiências várias. E depois eu entrei para o mercado financeiro, porque eu fui trabalhar numa distribuidora com uma amiga minha. Naquela época era a LTN que a gente operava na distribuidora. Mas eu ainda era auxiliar, ajudava a fazer os cálculos, ia entregar os títulos. Era meio que um office girl naquela época, né? E estando lá, surgiu uma vaga para trabalhar na contabilidade da Spinelli, a qual eu trabalhei mais de 40 anos, por conta dessa vaga da contabilidade, que era o que eu já estava estudando. E eu queria trabalhar na minha área. O que eu fiz? Fui lá, fiz o teste, passei no teste, me chamaram e fui trabalhar lá. Quando eu fui para lá para trabalhar na minha área, a recepcionista da presidência saiu de férias.
Aí o meu chefe, na época, falou assim, ela vai ficar 30 dias de férias. Eu era menina, simpática. Será que você não pode cobrir a recepção até ela voltar? Falei, claro, sem problema. Eu queria trabalhar, né? Então, para mim, era o mais importante. Eu fui. Fiquei lá na presidência, que era o seu Nelson Spinelli pai, que era o presidente, e eu fiquei na recepção. Mas a vida tem umas pegadinhas. A menina pediu demissão. Não voltou mais. Aí o meu chefe gostou muito de mim. Ai, não vai embora, fica aqui. Eu arrumo outra pessoa lá para contabilidade, depois, mais para frente, você vai, fica com a gente, não sei o quê. Tá bom. E eu fiquei. Lá tinha o departamento operacional, que não era como hoje, né? Hoje tem uma mesa de operações e tal. Eram umas salinhas e tal. E a gente fazia as notas de corretagem na máquina de escrever. Fazia tudo manual, né? Que não tinha a tecnologia de hoje. Ele falou, você ajuda o pessoal do operacional, vai aprendendo e tal. Aí fui ficando, fui gostando, eles foram gostando do meu trabalho. Até que um determinado tempo, o filho do seu Nelson, o Nelsinho, que é o Nelson Bisac Spinelli, resolveu montar uma mesa de operações, porque aí já estava mais tecnologia, os bancos meio que exigiam que tivesse mesa e tal. Ele falou, nós vamos montar uma mesa de operações, você vai trabalhar lá com a gente, meio que assistente dele. Atendia o telefone, via quem era o cliente, falava com ele, ele pegava as ordens, e assim sucessivamente. Como tinham os operadores, que eram só homens, né? 5 operadores, eu pegava o telefone, ligava para os operadores no pregão e passavam as ordens que o seu Nelson, às vezes eu estava ocupado com 2, 3 clientes, com ordem. Ele foi me ensinando, eu fui aprendendo e fazendo. Estou na mesa até hoje. A Spinelli fez uma fusão com a Concórdia, depois virou Necton, que é até hoje Necton, e foi vendido para o BTG. Eu sou muito feliz no que eu faço, trabalho até hoje com isso, tenho muitos clientes, graças a Deus. Vou todo dia para o trabalho com prazer e com felicidade, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. O pessoal fala, está na hora de você parar. Não, a hora de parar é nunca, porque enquanto você tiver atividade, se estiver fazendo alguma coisa, seu cérebro está funcionando. Você não pode parar. A não ser que você vai parar para fazer alguma outra coisa, mas tem que estar sempre trabalhando. E há quanto tempo a senhora atua no mercado de capitais? Mais de 40 anos. Exatamente qual ano você entrou na Spinelli? Na Spinelli foi olha que coisa, Dia dos Namorados, 12/6/79. Foi um namoro que durou muitos anos, virou um casamento. Continuamos casados até hoje, porque tenho muito relacionamento com o pessoal. E aí a senhora disse que no início foi secretária do senhor Nelson e foi aprendendo com ele na prática. Mas a senhora chegou a fazer algum curso específico depois para se tornar operadora? Então, eu fiz os cursos da Bolsa, né, que eram meio que exigência. Eu queria fazer o curso de operador lá atrás, quando eram só 10 questões. Ele, não, isso não é trabalho para mulher, isso é coisa para homens. Você nunca vai para o pregão. Por que você quer fazer esse curso? Depois de alguns anos, em 1995, acho que foi, sei lá, alguma coisa assim, a Bolsa exigiu que todos tivessem o curso. Mesmo os operadores de mesa. Por quê? Quando eu vim fazer os cursos de operadora de mesa aqui na B3, porque começaram a ser exigidos. Já vai perceber que eu sou um pouquinho mais idosa, né? Porque eu comecei lá atrás. Vi a Bolsa começar com enquetes, que era um terminal, gente, era uma coisa fantástica. Só apareciam as cotações das melhores ações lá que você colocava, e chamava UPA/A e UPA/B. UPA/B era o volume da corretora que a gente via.
Então, a gente apertava o UPA/A para ver as cotações. Dali a pouco, a gente apertava o UPA/B para ver o quanto que a gente estava movimentando. Era isso que tinha naquela época. Depois, aí veio o CATS, que já foi mais moderno, então, que a gente começou a fazer as operações pelo terminal. Porque tinha o pregão e tinha o eletrônico. E eu, muito xereta, eu ficava perguntando para os operadores que tinham lá na mesa, o que você está fazendo? Eu estou operando. Como que você opera? Olha, eu aperto o F6, eu aperto o F5, o F5 abre uma boleta de compra, o F9 abre uma boleta de venda. O cliente me ligou, falou que é para eu comprar isso. Então, eu comecei a olhar o que ele fazia e fui aprendendo. Até que um dia, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, Eurico Vilela Neto, uma pessoa excepcional. Até hoje ele é meu amigo. E ele trabalhava com o Rio de Janeiro, porque a gente tinha Spinelli São Paulo e Rio. E ele foi sair de férias, aí ele falou assim, Lu, fica no meu lugar falando com o Rio de Janeiro e operando para mim nas minhas férias. Eu falei, ok. Aí eu fiquei no lugar dele. Já tinha vindo aqui na Bolsa fazer a provinha lá do CATS, que era daquela época. Eram umas coisas meio que a gente respondia o que a gente fazia lá, né? Então, bem simples. E depois que começaram as exigências de PQO, não sei o quê, que aí veio o EPUMA, que aí foi modernizando mais. Ao longo do tempo, a gente gostaria de saber quais cargos você ocupou e quais foram as suas principais responsabilidades. Então, eu fui ser operadora, né? Daí para frente, fiquei como gerente da mesa, depois de muitos anos, tal. E quando eu falei que eu fui fazer aquele curso de gestão financeira por conta do profissional, foi quando eu fui diretora da Spinelli. Eu fiquei diretora da Spinelli e depois que a Spinelli foi vendida, fez a fusão lá e virou Necton, também fiquei ainda alguns anos como diretora da Necton. Hoje em dia, o banco faz tudo, inclusive a direção. Então, eu renunciei o meu cargo de diretora da Necton, porque o banco assumiu. Então, hoje eu sou advisor. Eu atendo os clientes e opero para eles uma carteira de cliente que eu já conheço há muitos anos, né? E tenho... Porque eu comecei mesmo em 94, nessa mesa de operações, se eu não me engano, foi em 94 que a gente começou. Como operadora? Como operadora. E qual que era a dinâmica do trabalho? O que fazia um operador de mesa? Qual que era a diferença de um operador de mesa para um operador de pregão viva voz? Então, na minha época, o operador de mesa, ele tinha que... Isso é cada um. Mas todos os dias você chegava, você tinha os clientes que você ligava todos os dias pela manhã para ver se ele estava precisando de alguma coisa, para falar a abertura do mercado, você lia os jornais, sabia das notícias para estar bem informado, porque naquela época era mais Brasil. Hoje em dia é tudo globalizado, né? Caiu uma bomba lá na China, o mercado todo sente. Naquela época era mais Brasil e pouca política. Hoje é tudo muita política, né? Mas era o que mais interferia antigamente. Nas ações eram as empresas, tipo, saiu o balanço de uma empresa. O balanço veio bom, e as empresas tendiam a subir e tal, então você acabava avaliando as empresas, né? Hoje em dia não, hoje em dia tudo interfere no mercado. E aí, nesse contato com o cliente, você dava alguma dica, algum feedback? Então, a gente falava mais ou menos a nossa opinião, mas a gente não podia dar porque tinha os analistas e tal. Então, isso é o trabalho dos analistas. Mas a gente sempre falava, olha, saiu esse balanço aqui, se você vê bem, eu acho que essa empresa hoje vai reagir favoravelmente. Ou foi péssimo o balanço, pode ser que venha a cair. E o cliente que tomava a decisão, entendeu? Porque eles também tinham os analistas no banco que ajudavam eles, né, os operadores. E aí ele te passava as ordens de compra ou venda e você passava isso para o operador de pregão viva voz? Operador de pregão viva voz. Tudo por telefone. Ou às vezes o cliente ligava, você estava com o cliente aqui na linha e aqui o operador na outra. Então o cliente falava, você repassava.
E aí você atuava no prédio da corretora, então, não era dentro da bolsa? Não, no prédio da corretora. Uhum. E aonde se localizava? Na José Bonifácio, 93, 10º andar. Porque nós tínhamos o 6º, o 10º e o 11º. O 11º foi onde eu comecei, que era a diretoria e presidência. Em 1979? 79. Uhum. E o 10º andar foi onde foi feita a mesa e tal, e a sala de operações ficou no 10º andar. E aí, no momento em que você iniciou, né, lá em 79 e tal, qual que era a dinâmica do centro da cidade? Como era o centro e quais foram as mudanças que você percebeu ao longo do tempo? Como que as pessoas interagiam com o centro? O centro era maravilhoso, todo mundo adorava o centro. Tinha o Centro Velho, que é onde a gente está, né? Que era José Bonifácio, que é a Rua da Bolsa. E tinha o Centro Novo, que era do outro lado, lá 24 de Maio, Marconi, lá era super chique, tinha MAP, Mesbla, tinha aquelas lojas, magazines, eram enormes, né? Então era muito bonito o centro, tanto o novo quanto o velho. O velho tinha um pouquinho de desprezo por ser o velho, mas tinha sua beleza, como tem até hoje. Eu acho que os prédios antigos aqui são coisas fantásticas. Uhum. E aí você sente que mudou a dinâmica do centro, a forma como as pessoas interagem? Muito. A gente saía para almoçar todos os dias, o pessoal do escritório, tinham bons restaurantes aqui. Em frente a Spinelli, isso é coisa de gente velha, tinha um chamado Maranduba, que tinha uns sanduíches deliciosos lá, eles faziam inventado, faziam um monte de coisa. E os operadores iam muito lá. Mas tinha aqui, no centro tinha variedades de restaurante para os operadores, porque eram muitos naquela época, né? Uhum. Tinha muitos operadores. Sim. E de maneira geral, qual que era o perfil desses operadores? Tanto, se você puder falar, né, das pessoas que operavam no Pregão Viva Voz e dos operadores que ficavam na mesa. Eles eram bem chiques, sofisticados. Eram todos meninos jovens, tipo, querendo ser yuppies, né, que falava naquela época, acho que a palavra é essa, não tenho certeza. Mas eram uns meninos muito elegantes, todos de terno e de bom gosto. Então, era muito bonito. Inclusive, muita gente vinha aqui para o centro para ver, né, os operadores, porque era uma beleza vê-los. E como que era a preparação para as negociações? Como que vocês se informavam? Tinha algum sinal, algum costume de vocês para se preparar para esses momentos? Então, mais assim, algum momento de leilão, alguma coisa assim que a gente fosse participar e tal. Então, os clientes orientavam antes, o próprio diretor da mesa e tal, falava, olha, a gente vai ter um leilão, a gente vai participar, não pode perder, então você vai ter que ir interferindo. Eu fiz muitos leilões quando teve a desmutualização da Bolsa. E aí tinha a venda das cartas. Então, eu fazia os leilões, comprava. Então, você ficava com o cliente na linha te dando a alteração, vai, não vai, paga tanto. Então, são essas instruções que a gente tinha dos clientes mesmo. Legal. E como que você acha que a introdução, a evolução das tecnologias interferiu na dinâmica do pregão, né? Ali no período de coexistência do pregão Viva Voz com o pregão eletrônico? Quais foram as consequências disso? Então, eu acho que teve agilidade, né? Que isso é tecnológico, para todo mundo sabe, que hoje, inclusive, é isso que eu ia comentar com você. Na minha época, a gente fazia... Por exemplo, o cliente passava uma ordem para mim e falava assim, olha, você vai comprar esse papel participando com 20% do que sair no mercado. Ou seja, a gente tinha que ficar olhando, vendo quanto saiu. Tipo, saiu 1.000 ações, eu tenho que comprar 20%. Ia lá, ficava olhando e fazendo a conta na máquina e executando as ordens. Hoje em dia não precisa mais isso. Hoje em dia tem uns robôs, tem várias plataformas que tem robôs, e você bota lá a ordem, olha, quero comprar 20%, saiu no mercado, quero comprar no preço médio do dia, quero comprar... O robô te dá todas essas fórmulas, você só digita o que você quer
conforme o cliente pediu, e ele faz tudo. Você só fica acompanhando para ver se não trava o robô, para não perder a ordem. Mas hoje é tudo mais tecnológico ainda. E qual foi o processo de aceitação das pessoas com essa evolução da tecnologia? Houve algum tipo de resistência? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu acho que no começo houve um pouco de resistência, depois as pessoas perceberam que, é como eu falo, se você quer trabalhar, você tem que procurar estudar, acompanhar a evolução, porque o mercado parou viva voz, mas no eletrônico é a mesma coisa, só que eletronicamente. Você tem os clientes, você continua falando com os clientes, só que em vez de você executar lá no viva voz, você vai executar no eletrônico. Então, você vai fazer curso, você vai acompanhar, você vai até para operar um robô. O robô, ele não faz nada sozinho se você não voltar lá. Mas para você colocar, você tem que ser um bom operador para saber o que você está fazendo. Porque o robô faz, mas se você digitar errado, não souber o que você está fazendo, você pode ter um prejuízo. Durante esse tempo de atuação, né, tem alguma negociação emblemática que você poderia compartilhar com a gente? Um pregão, algum leilão que tenha sido marcante para você? Então, o leilão mais marcante para mim foram essas compras das cartas patente, que quando foi negociado, que eu ficava com os clientes na linha. Então, isso para mim marcou muito, porque, principalmente, eu nunca tive problema por ser mulher, pelo contrário. Porque inclusive eu era casada na época, meu marido falava assim, você vai trabalhar, com certeza eles falam palavrão o dia inteiro. Eu falei, mas o problema é deles falarem palavrão, eu não falo. Meu patrão não fala. Então, a gente não tinha esse problema. Então, eu acho que o fato de trabalhar só com homens, e eles falam bobagens, para mim, entra pelo um ouvido, sai pelo outro e acabou. Nunca falei, nem na minha casa, nada. Então, eu acho que é de cada um. O fato de muita gente fala, mas você é mulher, trabalha. E depende. É como você ser branco ou negro. A cor da pessoa não tem nada a ver com a pessoa. O sexo, muito menos. Então, você tem que saber se impor, você tem que saber... se você der respeito, você vai ser respeitado. Assim que funciona a vida. E como foi o final do pregão Viva Voz? O que você se lembra disso? Teve algum impacto na sua carreira? Na minha carreira, não. Porque os meninos que estavam com a gente, que trabalhavam no pregão, eles iam para o pregão, mas ficavam na mesa também. Então, eles já meio que estavam se adaptando ao futuro, porque saberia que seria. Eu já tinha o meu lugar garantido, já fazia aquilo. Foi só mais uma, como é que fala? Adesão maior de funcionários fazendo a mesma coisa. Então, a gente só dividia as ordens. Mas problema pessoal não teve com ninguém. Não teve muito impacto. Não. Porque a Spinelli sempre foi uma corretora muito enxuta. A gente nunca teve muita coisa. Então, não precisou de corte nem nada. Tiveram pessoas que quiseram ir porque não se adaptaram. Porque você tem que fazer curso, você tem que... Até naquela época, para usar o computador, eu lembro que tinha uns clientes que tinham 70 anos, foram fazer curso de computação, porque eles queriam acompanhar o mercado. Então, é uma questão de você querer. Foi o que aconteceu com os operadores. E aí, os operadores que operavam no Viva Voz foram incorporados internamente? Isso. Legal. E você lembra quantos operadores eram da mesa e quantos eram do Viva Voz naquele período? Então, acho que a gente tinha, na época, uns 5 operadores, né? Mas eles faziam Viva Voz, 5 operadores, e na mesa, acho que a gente tinha uns 3 ou 4. Então, não era muito grande. E, normalmente, quando tinha só o Viva Voz, eles faziam a parte do Viva Voz, e depois, à tarde, eles iam para a corretora, que era onde a gente fazia a parte das notas de corretagem, aquilo que eu falei bem lá atrás, né? Que era o começo de tudo. E aí você já falou um pouquinho, mas se você puder detalhar mais, a gente gostaria de saber como era a participação feminina quando você começou e como você vê a evolução do papel da mulher nesse cenário do mercado de capitais. Eu acho que evoluiu bastante,
Mas eu também não vejo muita evolução. Para você ter ideia, na minha corretora, dá para contar nos dedos as mulheres que são das mesas, né? Já tem um pouco mais no comercial, nessa parte mais fora das mesas. Mas nas mesas ainda são poucas, porque muitas delas têm preconceito em relação aos homens. Foi o que eu falei. Eles falam bobagem? Falam. Você tem que ouvir e deletar. Ou você não consegue trabalhar. Tem muitas mulheres que não gostam do ambiente, entendeu? Porque tem homens que não sabem se comportar realmente. Mas você tem que saber você se comportar. E quando você começou, era menor ainda a participação? Né? Era menor. Na sua corretora tinha outras mulheres além de você? No começo, não. Tanto é que eu falei que eu que comecei com o Sr. Nelson, fui ajudar a ser auxiliar dele. Aí, depois de muitos anos, ele contratou uma senhora que trabalhou com a gente na área que ela tinha só os clientes de fundação, essas coisas. Trabalhou, acho que uns 10, 12 anos com a gente, não lembro exatamente quando. Mas teve uma menina que era do Mido e foi para a mesa para ajudar a gente, porque é difícil. Essa menina era excelente profissional, adorava ela como profissional, mas ela não gostava do ambiente. Esse é o grande problema. Porque você não pode dar pelota para o ambiente, porque homem é homem, eles acham que eles estão no campo de futebol, então sabe como que é. Teve algum desafio para lidar com isso num ambiente que era majoritariamente masculino ou não? Então, como eu falei, meu maior desafio era esse, porque eu era casada e meu marido ficava, não, porque lá eles falam. Eu falava, não falam por quê? Eu não tenho hábito. Então, se eles falarem, não falarem. Mas como meu patrão não falava, a pessoa não falava na mesa. Não estou falando para te agradar, né? Eu falava para ele. É assim mesmo. Porque ele tinha uma amiga que trabalhava no Banco Econômico, no Banco Bandeirante, sei lá. Ela falava que lá é um inferno. Eu falei, então, cada lugar é um lugar. Na minha corretora, não é. E no relacionamento com os clientes também não tinha nenhum Não tipo tinha, de... não. O máximo que ele falava não opera mais hoje, vai ficar na geladeira, aquelas coisas assim. Você ficava sentido tudo. Porque como é? Você tem que operar e confirmar. Se você demorar muito para confirmar, tem cliente que ficava bravo, realmente. Tanto é que eu aprendi isso com o seu Nelson, faço isso até hoje, executo a ordem, eu confirmo na hora. Por quê? O mercado é variável, por isso que fala renda variável. Subiu, caiu. Então, se você confirmou a ordem, ele vai ver lá que saiu a ordem naquele horário, naquele preço, ok. Subiu, parabéns. Se caiu, poxa, você fez, o mercado caiu, você não me avisou, não sei o quê. Então, tem essas coisas. Então, tem que ter uma resposta rápida. Rápida, tudo muito rápido. O operador tem que ouvir, falar, tudo muito rápido. Por isso que eu falo que o problema de ouvido, as pessoas se incomodam. Por exemplo, lá na minha corretora tem várias mesas. Você escuta tudo. Você tem que deletar o que você está escutando das outras mesas e focar no seu. E quais foram as habilidades e as lições aprendidas por você após atuar tanto tempo nesse ambiente dinâmico, né, do mercado de capitais, no ambiente de bolsa? Então, como eu falei, né, por trabalhar com isso há muito tempo e tal, até os meus próprios sobrinhos tal, eles me veem como uma pessoa que aprendeu, tia, como que eu faço isso? Então, essa é uma lição que eu ensino a eles, para a vida. Porque você tem que saber lidar com o seu também. Você não pode saber fazer só execução, você tem que saber lidar com o seu. E aí a senhora se tornou uma investidora também? Tornei uma investidora. Legal. E como você está atualmente? O que você faz? Você já falou que continua no mercado, né? Mas quais são suas atividades? Então, eu continuo no mercado como advisor, fazendo o operacional, falando com os clientes. Hoje tenho muitos clientes pessoa física, que hoje, como é tudo muito tecnológico, eles têm mais dificuldade.
Então, como os meus clientes são meio vintage, né? Então, a gente faz o trabalho de ajudá-los na execução, ajudá-los no saque. Olha, eu preciso sacar um dinheiro, eu preciso aplicar um dinheiro em tal ativo. A gente vai lá, aplica no CDB, faz toda a parte que o cliente vintage faria e não faz até por deficiência da idade, né? Porque até hoje em dia, para você fazer um Face ID no cliente de mais idade, é difícil. Eles têm resistência. Então, você tem que saber lidar com essa parte também. A gente gostaria que você compartilhasse com a gente, de forma geral, não só focado em pregão e leilão, como a outra pergunta, histórias marcantes ou momentos que tiveram impacto na sua vida ou na sua carreira durante esse tempo que você atua no mercado de capitais. Então, o impacto que eu tive na minha vida foi o fato de eu trabalhar numa corretora independente e familiar. Isso você acaba meio que se tornando a família daquela empresa, dos funcionários, dos amigos. A gente fazia coisas que hoje em dia os jovens pode ser até que façam, né? Os mais velhos não fazem mais. A gente marcava um final de semana e ia fazer um churrasco. E todo mundo da corretora, cada um dava um pouco de dinheiro, alugava um sítio, fazia um churrasco. Já passava a semana inteira junto, mas no final de semana a gente passava com a família, era muito alegre, era bem harmoniosa a corretora. Eram poucas pessoas, então a gente tinha bastante isso, que é uma coisa que hoje a gente já não tem mais tanto, apesar da minha corretora ser uma corretora muito dinâmica, muito ativa, tem muitos eventos, muitos happy hour, datas comemorativas, porque nós temos um CEO lá muito jovem. O senhor tem 33 anos, então ele é bem dinâmico com essa parte. E aí a gente participa, inclusive eu participo de tudo, porque eu sou muito festeira, né? Não parece, apesar de ser tímida, eu sou festeira. Então tem isso hoje. E é uma coisa que marcou no passado e que hoje a gente vive com tranquilidade. E para você, qual é a importância da coleta e divulgação das memórias do mercado de capitais, que é isso que a gente está fazendo no programa, que é o que o museu faz? Eu achei fantástica a ideia. Eu acho que isso, um dia meu neto, que hoje eu tenho um neto, que vai fazer 2 aninhos, vai ver isso, olha a minha avó, olha o tio não sei o quê, porque a gente acaba convivendo com os outros pessoas do mercado, né? Então, isso é... Porque, inclusive, eu tenho fotos do final do pregão, tenho muitas coisas lá que a gente mostra para os netos dos amigos e tal. E é uma coisa que marcou para o avô, para o tio, e hoje os netos vêm, poxa, vovô, como que era, não sei o quê, e perguntam essas coisas. Isso que acho que vai acontecer no futuro. Legal. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Obrigada. Eu que agradeço o convite